Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Amém? Louvado seja Deus por mais uma oportunidade. Estarmos aqui para aprendermos da sua palavra e crescermos, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Convido os irmãos, vamos começar lendo o texto de Efésios 4. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Efésios capítulo 4, verso 15 e verso 16. Diz a palavra de Deus: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Agora vamos ler todos juntos os dois versículos. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Destacando aqui o verso 16, na parte que fala pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Justa cooperação. Interessante essa palavra aqui, quando diz justa cooperação. Ou seja, todos cooperam, não fica mais para um e menos para outro, mas é uma justa cooperação. Todos fazem a cooperação que lhe cabe fazer, E aí o que vai acontecer? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigado, Pai, pela Tua graça que nos alcançou, nos fazendo igreja do Senhor, nos fazendo Teus filhos, nos fazendo o corpo de Cristo, para que assim possamos, ó Deus, crescer na comunhão contigo, na comunhão uns com os outros, e como nós acabamos de ler na Tua palavra, dai-nos a graça de vermos essa justa cooperação, cada um, ó Deus, cooperando na Tua obra com o dom que recebeu, com, ó Deus, o ofício que recebeu, para que assim possamos, ó Pai, ver o crescimento, o aumento, ó Deus, da Tua igreja em número e em santidade. Te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Pedimos também por aqueles que estão enfermos, ó Deus, o Senhor venha visitar a cada um. Ó Deus, seja enfermo no corpo ou na alma, que o Senhor traga cura, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos, a Escola Bíblica Dominical, falando sobre grupos pequenos, grupos familiares, implantando grupos familiares. E qual a diferença, pastor, de um culto no lar para a reunião de um grupo familiar, um grupo pequeno? Todos os dois é bênção, Mas há uma diferença que nós precisamos estar entendendo para a gente funcionar como deve ser feito um grupo pequeno de crescimento, O próprio nome já fala, um grupo pequeno de crescimento, tanto em número como em santidade, como em edificação. E num grupo, aliás, num culto no lar, a gente tem ali o momento dos cânticos também, o momento de confraternização, às vezes tem um lanche ou não, tem a mensagem, a pregação, mas se limita mais a essa dinâmica, O grupo pequeno, como deve funcionar um grupo pequeno? Então, se você tem a sua apostila,
ainda tem duas aqui, para quem não tiver, lá na página de número 19, fala de 4 coisas que nos ajudam a entender, e eu quero mostrar para os irmãos, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, depois vamos falar sobre a base bíblica, né, de grupos familiares, e também 8 vantagens de um grupo familiar e 8 razões porque fecha, um grupo familiar não continua, não prospera, né? Mas vamos em partes, né? Nós estamos vivendo esse momento agora como igreja, que eu chamo de conscientização e treinamento, né? Vamos fazer aqui uma quadra. Fazer uma quadra aqui. E aí tem as ruas, né? Então tem a rua aqui. Tem a rua aqui. Quando um carro pequeno, né? Tem que fazer uma mudança. Então nós estamos numa mudança de cultura, porque nós não estamos acostumados a trabalhar com um grupo pequeno conforme algumas outras igrejas presbiterianas já trabalham, como a igreja em Minas Gerais, igreja lá no Amazonas, que é muito forte a cultura de grupos familiares, né? Lá em Manaus, e outras igrejas que têm crescido nesse desenvolvimento de grupos pequenos. Então, para a gente que não tem esse costume, para fazer essa curva, para fazer essa mudança, não é simples como a curva de um carro pequeno vai fazer. Nós estamos vivendo como que imagine que nós somos um trem, né? Somos um trem de ferro, e para o trem de ferro fazer a curva já é mais complicado, demora mais. Porque senão o que acontecer? Se o trem de ferro for fazer a curva da mesma maneira que um carro, ele vai descarrilhar, ele vai sair do trilho. Então, aqui eu fiz a curva até um pouco fechada ainda, pode ser, geralmente o trem vai ser mais aberto ainda a curva, né? Então o trem vai fazer a mudança. Esses trilhos, nós estamos aí no trilho da conscientização e treinamento, né? A gente vai aos poucos fazendo a curva para que assim possamos entender o funcionamento e praticar e ir embora, ir para frente, né? É engraçado até que me lembrei também essa ilustração aqui nos ajuda a lembrar outra coisa, que é todo jovem quer ter liberdade, né? Não só o jovem, mas também para fazer o que quiser, né? Qualquer coisa, eu quero fazer o que dá na teia, na cabeça. Acho que isso é liberdade, mas não é liberdade, é libertinagem, né? E aí eu gosto de ilustrar também essa parte aqui do trem, da locomotiva. Um trem, ele tem mais liberdade quando ele vai no trilho ou quando ele sai do trilho para fazer o que dá na teia? No trilho, a locomotiva vai longe, pega uma velocidade, né, principalmente as locomotivas, os trem-bala, né, pegam uma velocidade enorme. Mas se sair do trilho, desencarrilha tudo, bagunça tudo. Assim é a liberdade sem Deus. Quando você está no trilho de Deus, nos mandamentos de Deus, você realmente tem liberdade, né? Aí você vai se sentir livre de fato, de verdade, porque o pecado é uma liberdade falsa, que só escraviza. Agora, quando você está no trilho de Deus, no mandamento de Deus, aí você é livre, verdadeiramente. E aí você, deslancha. Amém? Você está no trilho do Senhor? Né? Você está no mandamento do Senhor? Então você é feliz. Então, como que acontece não só a reunião, mas o funcionamento de um grupo pequeno?
Aqui na página que eu falei para os irmãos, página número 19, vou colocar aqui aqueles 4 E's, né? Não pode esquecer desses 4 E's. Viu? Primeiro E de encontro. O que se faz no encontro? Encontro. Encontra, né? Cumprimenta. Hoje, quando você chegou aqui na igreja, você cumprimentou alguém? Aí chega na casa, quando vai cumprimentar as pessoas, né? Tem esse momento de confraternização, de comunhão ali. Todo momento a gente tem isso no grupo pequeno também, que não limita só apenas o início, mas também principalmente no início ali, momento de chegada, de encontro, depois do encontro vem exaltação. O que é a exaltação, gente? Momento de adoração, de louvor. É claro que quando se fala de adoração, não é só esse momento, porque tudo faz parte da adoração, né? Louvor, cânticos, e pelo menos 2 cânticos ali, com violão ou não. O que nós tivemos também aqui, não teve um momento do cântico? Então, é uma pequena igreja em uma casa, né? Depois vem o quê? Edificação. Edificação é o quê? Momento de compartilhar a palavra. Aqui vem a diferença marcante entre um culto no lar apenas, e o grupo pequeno, e o culto na igreja e um grupo pequeno. Presta atenção nisso. Vou dizer que talvez vai parecer estranho para você, mas no momento da edificação, quem vai estar, o líder, né, vai estar conduzindo o grupo ali, ele não necessita ser um pregador. Ah, como assim, pastor? Ele é o líder, mas ele não é um pregador. Ele é mais um facilitador. Ele não tem que saber fazer uma pregação, ele tem que saber fazer perguntas. Perguntas. Quer dizer que ele não vai saber de Bíblia, das coisas, do que foi pregado? Claro que vai saber. Mas não é para ele ficar falando, como eu estou falando aqui, e no culto também, num lar, né, ou na igreja, e os outros apenas ouvindo. A ideia não é essa. Essa é a grande diferenciação. Não é só para um falar e os outros ficar ouvindo caladinho. Ele vai fazer perguntas, né? Por exemplo, culto, quais as perguntas que o líder do grupo vai fazer? A gente combinou, estamos entendendo que nós vamos lembrar o texto de domingo, né, que foi pregado domingo. Então, no momento da edificação, a primeira pergunta que o líder vai fazer é: irmãos, qual o texto da mensagem de domingo à noite? Né? Essa é a pergunta. O pessoal vai começar a também anotar, ficar mais atento. Isso vai ajudar demais, porque aí a gente não vai ficar só escutando o pregador e assim voando, não. A gente, vai na semana, tal dia, possivelmente na quinta-feira, vai ter o grupo familiar e eu preciso lembrar. O pessoal vai começar a se esforçar mais, não ficar tão desatento, tão relaxado, né? Vai lembrar. Foi pregado lá no texto de Salmo 1. Beleza. Aí o líder vai pedir para alguém ler. Tá vendo? Que ele não vai simplesmente ler, vai ler com o pessoal ou pedir para que alguém leia. Ler todo mundo junto ou para que alguém faça a leitura, ou quem sabe até dizer de cor. Tem alguém que sabe o Salmo 1 de cor? Qual é a outra pergunta a fazer? Vocês lembram qual foi o tema da mensagem? Vocês têm... O pregador precisa ser, de domingo à noite, precisa ser claro, né? Para que o pessoal... Mas pelo menos tentar lembrar o tema central do Salmo, que é justos e os ímpios, né? Já está lá no título lá. Qual que é o tema da mensagem? Fulano, Beltrano, e aí? Conseguiu lembrar? Lembrou? Que bom.
O que foi dito? Qual é o primeiro ponto? Alguém sabe me dizer o primeiro ponto do Salmo 1? O segundo ponto, terceiro ponto? Todo mundo pode compartilhar, né? Pode compartilhar. E aí, no final desse momento de edificação, né? Também uma coisa importante se fazer, que deve se fazer tanto na pregação, como também no momento de perguntas. Qual a lição que nós tiramos para a nossa vida? Diante disso, o que você vai levar para a sua casa? Ah, pastor, meu irmão, minha irmã, eu entendi que eu preciso ler mais a palavra de Deus. Eu estou sendo relaxado. Esse vai até um momento de confissão ali, né? Que está falando aí o Salmo que nele medita na lei do Senhor, o justo medita na lei do Senhor de dia e de noite. Eu entendi que a gente tem que se afastar das coisas do mundo. Não ande no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Então tem umas coisas lá que eu tenho que me afastar. Eu vou fazer um compromisso de fazer minha devocional, minha leitura diária. O que você vai levar para a sua casa? Eu vou orar mais pelo fruto do Espírito Santo na minha vida, porque diz que o justo ele dá fruto, né? E aí o Salmo fala lá do não pereça, e vocês lembram que eu citei não perecerá, né? O ímpio perecerá. Então, para que a gente não venha perecer, a gente citou João 3,16, você pode lembrar, né? Por que você foi transformado de ímpio em justo, né, diante de Deus? Por quê? Vamos falar junto de João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, momento de gratidão, né? Pode fazer oração pelos enfermos e agradecendo também a Deus por ter transformado você em um justo, justificado pela fé. E aí, compartilhou, isso já está nos trazendo também para o próximo ponto, que é o último é de evangelização. A gente já viu uma diferença significativa com relação aqui ao momento de edificação, que não é um pregador, é um facilitador, o líder, para que todos participem, né? E até que, às vezes, o pessoal ainda vai começando às vezes não é de uma vez, né? Vai começando a desenvolver isso. A gente está acostumado, a gente está preguiçoso, gente, vamos ser sinceros, nós estamos acostumados só a ouvir. A gente participa muito pouco, né? Então a gente vai começando a participar mais, o primeiro ponto, eu me lembro, pelo menos o primeiro ponto, eu me lembro que o pastor falou isso e isso, e eu tomei isso para a minha vida. Olha aí, né? Às vezes pode até surgir testemunhos. Olha, minha vida estava assim, assim, e Deus mudou a minha vida, e agora eu estou procurando observar a palavra de Deus. Então, edificação, aonde não apenas um fala e os outros escutam, mas onde todos compartilham a palavra. Amém? Tá entendendo? Tá, né? Glória a Deus. E aí, outro ponto significativo também, numa reunião de um culto num lar apenas, que é uma bênção, glória a Deus por isso, e um grupo pequeno de crescimento, um grupo familiar de crescimento, que é a evangelização está acontecendo durante toda a semana, não é só na reunião, porque a gente está acostumado, vai para um culto numa casa, e a gente vai lá, ouviu a palavra, voltou para casa, ou vem na igreja, voltou para casa e pronto. Acabou, ficou nisso, morreu.
morreu o assunto. Com a gente, na sequência do desenvolvimento de um grupo pequeno de crescimento, eu vou entender que a parte da evangelização continua, que não é só na reunião, mas eu vou fazer pelo menos 3 coisas importantíssimas para que eu veja pessoas sendo salvas. Orar, tem uma lista de oração de pessoas que eu vou estar apresentando diante de Deus todos os dias o nome dessas pessoas. Tem uma lista lá, faz uma lista lá, se for preciso você escreve na sua Bíblia, na sua agenda, põe em algum lugar para você não esquecer, né? Oração, jejum. Às vezes você vai durante a semana, né, jejuar também, pedindo a Deus, chorando diante do Senhor. Deus, tem misericórdia de fulano, tem misericórdia de fulano, perdoa os seus pecados. Oh Deus, o Senhor não se agrada da morte do perverso, mas deseja que o pecador se converta, seja salvo. Tem misericórdia, se apresentar mesmo, né? Orar com súplica diante do Senhor e até fazer um jejum na medida que você pode, né? Cada um sabe o que pode fazer, se é de um alimento, se é uma parte do dia, com água, né? Mas você vai dedicar um tempo para isso, de oração, tá certo? Então a gente passa a praticar isso, porque nós queremos o crescimento. A gente vai saindo daquela zona de conforto. Nós estamos confortáveis, né, na nossa zona de não fazer nada. Mas a oração e o jejum vai nos tirando da zona de conforto. E é bênção, porque aí não diz que crescer dói. Dizem que crescer dói. Já viu os ossos, né? Vão se esticando e aí parece que fica meio, não é tão confortável. Mas é uma dor boa, vamos dizer assim, né? E crescer também espiritualmente, crescer em número e santidade, a gente vai exercitando, vai saindo daquela, né, do comodismo. Então, e aí a gente vai aprendendo a evangelizar também, oração, jejum e evangelizar durante a semana. Eu já estou orando, já estou jejuando, aí o que eu vou fazer? Eu vou convidar aquelas pessoas, né? Fazer o convite. Convidar, às vezes, passar na casa da pessoa. Tal dia vai ter uma reunião lá em casa de adoração. Eu queria te convidar, ou lá na casa de fulano. Posso passar aqui para a gente ir junto? Para você, é uma bênção, você vai ser abençoado. Eu gostaria que você estivesse lá com a gente. Então, você vai ter esse objetivo também, de convidar pessoas, levar pessoas para a reunião do grupo pequeno, né, de crescimento. Então, veja que a evangelização acontece aqui durante a única coisa que não acontece que é fora do grupo, né, na reunião, é o encontro, porque o encontro só vai, a não ser que você encontre o irmão lá na rua, vai fazer uma visita, mas as outras 3 coisas estão acontecendo durante a semana. A exaltação, você está louvando a Deus, adorando a Deus. A edificação, você está lembrando da palavra de Deus. E a evangelização, você está orando, jejuando e conversando com pessoas, para que essas pessoas participem no grupo de crescimento da semana, né? No grupo pequeno de crescimento. Depois a gente continua falando mais sobre isso, mas eu quero destacar o seguinte: nosso objetivo, né, se Deus quiser, em 2026, está
já bem redondinho quanto a essa conscientização e treinamento, para a gente começar em fevereiro, um grupo pequeno, né? Mas aí você pode me perguntar, mas pastor, a gente vai fazer isso aqui só quando tiver o grupo pequeno? Não. A gente não pode começar a fazer isso agora? Claro. No grupo grande, né? E nos cultos que tivermos também nos lares, podemos exercitar isso aqui. Ou seja, chegou na igreja, seja de manhã, seja de noite, cumprimenta o encontro, é o momento de confraternização, seja no início, seja depois, dá um abraço ao irmão, pergunta como que foi, como é que está, né? Isso é muito bom. Exaltação, nós estamos fazendo isso. Cante com alegria, louve ao Senhor, adore ao Senhor, né? Participe com a sua voz. Às vezes eu fico um pouco preocupado, principalmente quando a gente tem só o órgão tocando e a irmã Milka cantando, né? A gente vê que quem está aqui tem que se esforça às vezes para puxar, e às vezes eu fico pensando assim, qual a resposta que o pessoal tem dado? Será que o pessoal está ajudando? A gente tem que ajudar quem está aqui, se esforçar para cantar junto. Não deixar só o irmão ou só a irmã cantar. Eu vou participar, mas pastor, eu sou desafinado. Não tem problema, irmão, você ajuda de alguma maneira, né? Também soltando a sua voz em adoração, e Deus vai afinando sua voz e seu coração. A gente não pode ficar calado ou fazer de conta que só mexendo os lábios ali. Não, solta a voz. Você está adorando ao Senhor. Às vezes, por exemplo, num grupo pequeno também, não vai ter lá um violão, mas nem por isso eu vou deixar de cantar com alegria, né, ao Senhor. Amém? Então a gente já vai desenvolvendo agora, né? Celebrar, adorar, cantar, louvar o Senhor com júbilo, né? Como diz o Salmo 100, celebrar o Senhor com cantar e ao Senhor com júbilo. Exaltação, edificação. Precisa começar o grupo pequeno para a gente começar a interessar mais para a palavra. Anotar. Você veio no domingo, né? Anota aí ou na Bíblia ou numa agenda. Vai tentando gravar, né, o que foi pregado. Para durante a semana, essa é uma das coisas que os puritanos, né, lá nos Estados Unidos faziam. Os puritanos é um movimento que teve nos Estados Unidos e também começou na Inglaterra e na Europa, e foi crescendo aquele interesse pela palavra de Deus. E um diferencial na vida desses irmãos é que eles, durante a semana, né, além do culto doméstico, que eles relembravam a mensagem que foi pregada, eles tinham esse costume, né, de estar aplicando a palavra de Deus à vida. Então, você ouviu a mensagem, não cai no esquecimento, não, porque nós estamos acostumados a ouvir, esqueceu, saiu da porta para fora ali, pronto, já não lembra mais. Não, você vai buscar, colocar aquilo em oração. Deus, em nome de Jesus, o pastor pregou assim, 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 dá-me a graça, dá-nos a graça de viver a tua palavra. Edificação. E a evangelização? Só quando tiver o grupo pequeno para evangelizar? Claro que não, nós já podemos estar e devemos estar fazendo isso desde agora, né? Orando, jejuando e também convidando pessoas, né? Ah, pastor, pessoa é muito duro. Então você está limitando o poder de Deus. Deus não tem poder para converter aquela pessoa que você está julgando já como muito duro e que não tem solução para aquela pessoa. É isso? Então, acredita, não seja incrédulo, não seja mais incrédulo do que o incrédulo que você está convidando. Faça a sua parte, Deus vai fazer a dele. Se for um eleito Senhor,
ele virá a salvação, mais cedo ou mais tarde. Mas quem tem que pregar, testemunhar, não são os anjos. Essa incumbência Deus deu à igreja, a mim, a você. É a nós. É a nós. Então, o que cumpre a nós é obedecer. Né? Amém? Abra sua Bíblia, no texto que nós vamos ver aqui, sobre como, tanto na vida de Jesus como na vida da igreja, os grupos pequenos eram tão usados, né? Jesus visitou e ministrou na casa dos discípulos, Jesus ensinou e fez milagre nas casas, Jesus compartilhou instrução especial com seus discípulos em casa, ele queria que o reino de Deus começasse em casa e que fluísse para fora. Jesus não só ministrou nas casas, como também mandou seus discípulos fazerem o mesmo, dando instruções para ministrar no âmbito do lar. Então, abre lá em Mateus 10, de 12 e 14. Mateus 10. Oremos por essa parte da conscientização e treinamento, né? Porque a gente sabe que nem todos, por mais que a gente fala que a gente sobre isso, né? Muitos tanto fez, tanto faz a água correr para cima como para baixo, ele não está nem aí, né? Ela não está nem aí. Então, a gente sabe que nem todos vão se conscientizar, mas você possa dizer: Deus, eis-me aqui, que depender de mim, para que a tua igreja cresça em número e santidade, eis aqui, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Mateus 10, 12 a 14, diz assim, quando Jesus manda os 12, né? Ao entrardes na casa, saudai-a. Olha aí, olha o encontro aí. Cumprimenta. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir em vossas casas, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Então, Jesus envia os seus discípulos para as casas, né? E dali serem uma bênção para a cidade, através de uma casa. Uma casa que serve de uma agência do reino de Deus naquela cidade, né? E assim as nossas casas, né? Não tem necessariamente que ser apenas também uma casa fixa, né? Podemos ficar para ir alcançando a vizinhança, as pessoas, um mês numa casa, outro mês noutra casa, outro mês noutra casa. Quanto à questão dos comes e bebes também, não tem necessariamente que ter, pode ser só servido uma água no final, tá bom também, não tem problema nenhum, né? E se for também servido, que não fique também só para o anfitrião que está recebendo na casa dele, mas os outros vão participar, cada um traz alguma coisinha para compartilhar, né? Então, para que assim, como que a gente leu lá em Efésios, né? Com a justa cooperação de cada parte. Então, cada um vai cooperar, né? Não é aquele negócio de eu ficar acomodado só ouvindo. Não, eu vou cooperar com alguma coisa, eu também vou cooperar nesses 4 itens aqui, né? Então, Jesus ministrou nas casas, ensinou nas casas, curou nas casas, enviou seus discípulos para as casas, para os lares, né? E os grupos pequenos na vida da igreja. Na igreja primitiva, na igreja de Atos, no livro de Atos, também a igreja funcionava nas casas, né? Vamos abrir lá em Atos capítulo 1, vamos fazer um passeio aqui no livro de Atos. Atos capítulo 1, versículo 13.
O Alex lê para nós Atos 1, 13. Irmão Clarindo, por gentileza, lê para nós Atos 2, 1 e 2. Bamilca, Atos 2, 46. Irmã Ordália, Atos 4, 34 a 37. Felipe, Atos 5, verso 42. Depois a gente continua, então, também dando outros textos, né? Mas vamos aqui, então. A igreja iniciou num lar, num cenáculo de uma casa em Jerusalém. Atos 1, 13. Então, o cenáculo de uma casa, um cenáculo, um lugar espaçoso, né, que comportava várias pessoas. O Pentecostes chegou numa casa, você sabia disso? Não foi lá no templo de Jerusalém, foi numa casa, né? Atos 2, 1 e 2. Que maravilha! Encheu toda a casa, né? Apesar do crescimento de aproximadamente 3.000 pessoas, ainda conservavam o hábito de reunião nos lares. Vamos ver o que está escrito lá em Atos 2, 46? Amém. É o que a gente chama das duas asas, a reunião do grande grupo e a reunião do pequeno grupo, né? A reunião do grande grupo no templo e a reunião dos pequenos grupos nos lares, né? De casa em casa se reuniam, louvando a Deus, cantando, adorando, e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, né? As casas eram recursos usados para o reino de Deus. A casa era, conforme a gente vai ver agora com a irmã Ordália, Atos 4, verso 34, 37. Muito bem, então, era um lugar também aonde se cuidava uns dos outros, né? Para que, aqui no caso aqui, para que não houvesse necessidade entre eles, né? A gente vê o exemplo aí de Barnabé, né? Que compartilhou dos seus bens. As reuniões nos lares eram uma estratégia evangelística. Vamos ver Atos 5:42. O que eles faziam no templo e nas casas? Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo, né? Então, assim que eles viviam. Era a cultura, né? É o que nós queremos, né, irmãos? Nós queremos, olhe por isso, essa cultura da edificação aliada à evangelização. Porque às vezes a gente separa, né, uma coisa da outra, mas não pode, eles têm que caminhar juntos. Na edificação, a gente evangeliza, e na evangelização a gente é edificado e assim caminha, né? Então eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. E aí nós vemos casos específicos, como a casa de Cornélio. O que aconteceu lá? Pregação, edificação e evangelização, né? Cornélio, lá em Atos capítulo 10, se converte, né, ao Senhor quando ele teve uma visão, manda chamar Pedro. Pedro vai lá e prega a palavra e batiza, quando o Espírito Santo converte o coração de Cornélio e da sua família. E eles são batizados, né? Quando houve a perseguição também, o que Saulo fazia? Onde é que Saulo ia achar os cristãos? Saulo, diz o verso 8 aí Atos 8, 3, diz que Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas. Ele foi nas casas, onde os crentes se reuniam. Também o próprio Saulo foi curado aonde?
numa casa. Atos 9 diz que ele estava cego lá, né? Deus manda um servo do Senhor para falar com ele, e o servo do Senhor ainda fala, mas Senhor, esse homem está perseguindo a igreja, o senhor tem certeza? Em outras palavras, né? Vai lá, agora ele é um instrumento agora para evangelizar. Aí vai aprender a sofrer por amor de mim agora. Ele estava fazendo o povo sofrer, agora ele que vai sofrer. E aí, ele, vai lá, Ananias, né? E Saulo, irmão, o Senhor me mandou aqui, né? E para você receber o Espírito Santo, o batismo, né? E aí ele foi batizado e estava cego, né? Porque ficou cego com a visão. Já estava ali 3 dias sem comer, sem beber. E numa casa, estava lá. Foi um momento de quebrantamento profundo, né? Não poderia ser diferente, né, irmãos? Quebrantamento profundo na vida de Paulo quando veio na sua conversão, né? E assim, Paulo foi abençoado numa casa. Saulo foi curado e restaurado também numa casa. Nós temos também batismo aconteciam nas casas, como no caso de Saulo, de Cornélio e de sua casa, e do carcereiro de Filipos. Lembra do carcereiro de Filipos, de Atos 16? Pergunta para nossa participação. Qual que foi a pergunta do carcereiro para Paulo e Silas? Quando tem o terremoto, e aí ele chega lá, trêmulo, né? Depois de primeiramente querer se suicidar, se matar, e Paulo fala, não faça isso, não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E ele corre, então, vai onde Paulo e Silas estão. E qual é a pergunta dele para Paulo e Silas? Quase isso. Que devo fazer para ser salvo? E aí, o que Paulo responde? É o seguinte, você vai ter que fazer uma caminhada aqui até a Trindade, né, pagar umas penitências para você. Foi isso que Paulo falou? Não, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E ele creu? Sim. E aí o que aconteceu? Vamos para casa. Estava na prisão, a mulher cuidou de Paulo, olha aí as boas obras, né? Cuidou de Paulo, disse que estava cheio de vergões nas costas, os açoites, né? Que haviam tomado. E aí, Paulo faz um discipulado ali com ele, com a família, eles recebem o batismo e a salvação chega naquela casa, Irmãos, nada acontece por acaso, né? Deus sempre tem seu plano. Aquilo poderia ser, talvez, aos olhos humanos, né? Paulo está numa prisão, cheio de açoite lá, mas ele estava cantando, louvando o Senhor, porque sabe que Deus está no controle de tudo. Ele e Silas estão orando e cantando, né? E aí, aos olhos humanos, por exemplo, mas que tragédia, meu Deus, o que é isso? Como é que pode? Servo do Senhor, está na cadeia, preso e judiado desse jeito, olha os vergão que ficou nas costas desses homens. Mas Deus ali estava planejando a salvação de pessoas. No caso, Cornélio e a família e outros mais, né, que ouviram a palavra na cidade de Filipos. Então, Romanos 8, 28. Quem sabe de cor para falar para nós? Romanos 8, 28. Para a nossa participação. Então, abre lá para a gente decorar. Você vai levar esse versículo. Tarefinha de casa, viu? Para quem não sabe de cor, tarefinha de casa. Não precisa decorar o Romanos 8 todinho, igual o Felipe está fazendo, mas pelo menos o versículo 28, se quiser também decorar o Romanos 8 todo também, não tem problema não, ótimo, excelente. Mas pelo menos o 28 aí,
Próximo domingo, todo mundo trazer de cor e salteado. Romanos 8, 28. Achou? Não é difícil, não. Você já está quase decorando já. Que tem a ver com esse plano de Deus, né? Na evangelização. Então, às vezes, algumas coisas podem acontecer na semana, na sua vida, vai contribuir para você evangelizar. Né? Deus transforma tragédias em bênção. Romanos 8, 28, vamos todo mundo junto? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Decorou? Mais uma vez, bem forte. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, você ama a Deus? Então fique tranquilo, que o que vier será o melhor. Deus vai transformar para o seu bem. Seja a tragédia que for, não seja um câncer, Deus vai transformar para o bem. Amém? Todas as coisas, não é algumas coisas, é todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus e obedeça, e fique tranquilo que o que vier, Deus vai transformar para o nosso bem. Amém? Então é isso que está acontecendo na evangelização, a nossa vida sendo instrumentos do Senhor para a glória de Deus nessa terra. E aí as casas serviam de contexto para curas miraculosas, como Dorcas. Dorcas foi numa casa, Atos 9, né? Quem que Deus usou para curar Dorcas? Gente, você está lendo a Bíblia, livro de Atos? Pedro, né? Pedro, o apóstolo Pedro. Onde que Pedro também teve uma visão? Lá em Atos 10. Numa casa. E reuniões da igreja. As reuniões da igreja também aconteciam em casas, como a casa de Maria, mãe de Marcos, né? Atos 12, quando Pedro estava preso, onde é que os irmãos estavam reunidos orando? Na casa, em casas, né? Na casa. E assim, nós vamos até aqui hoje, depois a gente continua falando mais um pouco sobre essa base bíblica dos grupos pequenos de crescimento, né? No livro de Atos, nas casas, e vamos depois também falar sobre as vantagens e o que pode acontecer também, que às vezes não dá certo, que fecha. Por quê? Que às vezes começa e não vai para frente. Vamos nos vacinar para que a gente vá para frente, não pare. Amém? Oremos a Deus, né? Sentindo a falta de muitos irmãos hoje. Tomara que não seja ressaca, né? Mas talvez, será que é ressaca espiritual? A ressaca espiritual não tem, né? Não é porque passou a noite de oração e de vigília, né? Que Deus abençoe e ore por isso. 2 tarefinhas de casa para nós. Romanos 8, 28, esquece não. Romanos 8, 28. E ore ao Senhor, né? Para que à noite estejamos aqui com um bom número para ouvir a palavra de Deus. Ficamos felizes em ver aqui o irmão que está conosco nos visitando. Depois queremos cumprimentá-lo, conhecer o nome. Amém. E aí, tem um momento de confraternizar com o irmão aqui também. Vamos orar então, queridos? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, pelo momento de podermos aprender mais da Tua Palavra, como a igreja, ó Deus,
crescia em número e em santidade, e como nós também queremos crescer em número e em santidade, Senhor. Ó Deus, nos ajude a estar tendo essa conscientização, esse treinamento da nossa necessidade de estarmos, ó Deus, vivendo nesse encontro, nessa exaltação, edificação e evangelização. Abençoa, Deus, cada irmão aqui presente, cada irmã, aqueles, ó Deus, que faltaram, que o Senhor venha estar despertando a vida de cada um, que não sejamos negligentes ou preguiçosos, tenha misericórdia de nós. E também, ó Deus, cura os enfermos no corpo e na alma, e abençoe que à noite, ó Pai, possa estar cheio de pessoas aqui para ouvir a Tua palavra. E que o Senhor nos use também na evangelização, ó Pai, à tarde, das 3 às 4h30, ó Deus, nos levando às casas, para que outras pessoas conheçam a Jesus, como também o Senhor nos deu a graça de conhecer a Ti e sermos salvos. Assim oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.